Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Luana Araújo e a gente vai falar hoje sobre o Codex Alimentários. Bom, Codex Alimentários significa basicamente Código para Alimentos, tá? O Codex, ele é um programa que foi criado por duas organizações das Nações Unidas, a FAO e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tá? Então é um programa mundial criado por essas duas organizações. E ela é coordenada por uma comissão, que é chamada de Comissão do Codex Alimentários. Bom, ok. Mas o que significa assim? Qual o objetivo do Codex Alimentários? O objetivo do Codex é, basicamente, proteger a saúde do consumidor, garantir práticas justas no comércio de alimentos e orientar e promover a elaboração e o estabelecimento de definições e requisitos para alimentos. Então, o que o Codex faz? Ele gera diversas normas e diretrizes que podem ser seguidas por todos os países que fazem parte desse programa, tá certo? O Brasil faz parte do Codex Alimentários também. Inclusive, o presidente da comissão do Codex Alimentários é um brasileiro chamado Guilherme Costa. Vocês sabiam disso? Então, nós temos um brasileiro encabeçando a presidência do programa Codex Alimentários, na comissão como presidente. Bom, nós temos aqui a comissão do Codex Alimentários e 6 regiões, certo, que fazem parte desse Codex. Dessas 6 regiões, nós temos o Brasil, faz parte da região da América Latina e Caribe, tá certo? Não só o Brasil, mas a Argentina e outros países aqui também. O Brasil é membro do Codex Alimentários há muitos anos, desde a década de 60, datado mais ou menos em 1968, que o Brasil já faz parte do Codex Alimentários. Muitas das normas nossas que nós temos hoje da Anvisa, do Ministério da Agricultura, do MAPA, são oriundos dessas normas e diretrizes que são estabelecidas pelo Codex. Se você entrar no site do Codex, que eu vou deixar aqui para vocês, o link, vocês podem encontrar diversas normas e diretrizes voltadas para a área de alimentos e também algumas práticas agrícolas, tá certo? Mas os países, eles não são obrigados a seguir essas normas, mesmo fazendo parte do programa, porque o Codex, ele não é uma obrigatoriedade, ele lança suas normas, lança as diretrizes, que são normas e diretrizes que são demandas dos países, tá certo? Então, os países lançam as demandas, são analisadas e depois são geradas essas normas. Então, é um guia, tá certo? Que a gente pode seguir. E o Brasil segue muitas vezes. A maioria das vezes, essas normas que são emitidas lá pelo Codex. E qual é a vantagem de todos os países participarem e seguirem, digamos assim, essas recomendações, essas diretrizes que o Codex lança? Porque a partir do momento que os países, eles seguem as mesmas normas, eles vão estar trabalhando basicamente de uma mesma maneira, não igual, logicamente. Então, isso facilita na hora do comércio, tá certo? Né? Quando for fazer uma exportação, então o Brasil vai exportar para outro país, então aquele país e o Brasil, eles trabalham basicamente da mesma maneira, utilizando as mesmas normas, as mesmas regras. Então, isso acaba facilitando esse meio campo aí, tá certo? Então, o Código é um programa que lança, que cria diversos textos, tá certo? Relacionados com a área de alimentos e que os países podem seguir. E esses textos, eles são justamente criados devido às demandas dos países, às necessidades que estão acontecendo no mundo, tá certo? Então, esses textos vão sendo criados e os países vão adotando ou não esses parâmetros, tá certo? Então, o Brasil hoje, ele tem uma comissão também, que a gente tem a comissão do Codex Alimentários do Brasil, e ele segue mais ou menos a mesma estrutura do Codex. Vale salientar que tudo que é gerado no Codex é através de uma base científica, então é feito por pesquisadores, certo? Professores, pela sociedade, por entidades que querem, de estudo, que também ajudam na compilação de informações para a criação de todas essas normas que são criadas e disponibilizadas de forma gratuita para quem quiser seguir. Muitos países seguem
e isso facilita tanto o trabalho da gente interno aqui, né, dos profissionais dos órgãos alimentares e agrícolas, porque diminui de certa forma o trabalho. Se já se foi pensar, alguém já pensou em uma norma, porque eu vou criar outra diferente? Eu vou usar aquela, ou adaptá-la para as minhas necessidades, o que eu quero, mas eu já vou ter algo pronto. Então, isso é um ponto positivo, né? Então, o Codex ele conta com uma base científica, tá certo? Uma base até fixa, de muito tempo já, que trata sobre aditivos alimentares, resíduos de pesticida, parte microbiológica, parte de nutrição, certo? São 3 bases bem consolidadas, essas que eu citei agora, essas bases científicas que ajudam na confecção desses materiais, tá certo? Fora isso, logicamente, existem os comitês, as subcomissões, tá certo? Que trabalham também temas específicos relacionados a frutas, hortaliças, peixes, queijos, né? E assim vai. E aí essas subcomissões também trabalham com suas expertises, com seus especialistas, e depois tudo isso é compilado num único documento que é aí disponibilizado para todo mundo através do site do Codex Alimentários. Tá? O Brasil também faz parte do Codex Alimentários, como eu já citei, e ele apresenta uma estrutura bem similar à estrutura do Codex Alimentários geral, tá certo? Então, o Brasil também montou uma estrutura bem parecida, com grupos de trabalhos, né, semelhantes aos grupos de trabalhos nacionais, tá certo? E todas as demandas e necessidades que o Brasil tem, esses grupos trabalham e levam para reuniões que acontecem, né, de anual, conforme a agenda do Códex Alimentar, para ser discutido essas necessidades. Aqui no Brasil nós temos vários órgãos que trabalham junto nessa comissão do Códex Alimentários do Brasil, tá certo? Mas as principais são Inmetro, Anvisa e MAPA, tá bom? Mas temos outros também, são 13 membros, mas eu estou destacando aqui essas principais, Inmetro, Anvisa e MAPA. Só que o Inmetro, ela é a que coordena todo esse grupo do Códex Alimentários no Brasil, é o Inmetro que coordena. E quem faz a ponte entre o Brasil, o Códex Alimentários do Brasil e o Códex Alimentário, a Comissão Geral do Códex Alimentários, é o Ministério das Relações Exteriores. Então, através do Ministério das Relações Exteriores, é feita a ponte entre o Brasil e a Comissão Geral nessas reuniões, tá certo? Então, nós temos aqui no Brasil diversos órgãos que participam, que levam demandas, que defendem as posições do Brasil, o que ele pensa, o que ele acha, o que ele quer, nessas reuniões, tá certo? E o Brasil, como eu já falei, segue muitas das normas que são emitidas pelo Códex Alimentários. Por isso que ele é um programa tão interessante e importante para a área de alimentos, tá? Então, acho que é basicamente isso que eu tenho para falar para vocês sobre o Códex Alimentares. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa uma dúvida aqui que a gente vai respondendo, tá bom?